vamos falar sobre o teu início da carreira, cara. Como é que foi esse processo? Assim, como é que você começou no futebol? Você tem, na época, né, existiu... Eu digo na época porque ainda é muito assim, mas hoje em dia tem muito jogador vindo de classe média alta, como o Kaká, por exemplo. Sim, sim. O Diego, que era classe média, por exemplo, enfim. E você você apareceu numa época em que a galera vinha de baixo mesmo, e não tinha esse negócio de classe média, né? Como é que você sempre quis ser jogador de futebol? A gente tá falando de fliperama lá embaixo. Não, o lance é assim. A música chegou antes pra mim do que o futebol. Porque meu pai trabalhava com discos numa gravadora, entregava os discos na gravadora e tal, e sempre os caras davam os discos pra ele e trazia pra minha casa. Pra casa. Então tinha uma porrada de disco lá. E eu era muito pequeno. Quando eu aprendi a colocar o disco no toca-disco e tal, colocar ali, eu comecei a ouvir música, comecei a ouvir Beatles. Minhas irmãs tinham aqueles compactos simples da Apple, né? Uma música de cada lado. Eu ouvia muito Beatles, ouvi Chuck Berry, ouvi muita coisa que chegava, coletânea, sabe? Aqueles discos que antigamente era normal. Pegavam-se vários artistas e se faziam um disco. Eu ouvi muito isso. E o outro detalhe relacionado à música é que meu avô, ele tocava na orquestra da Hebe Camargo. Na televisão. Legal. Na Hebe Camargo, na TV Tupi, e num programa que tinha na TV Cultura, que se chamava Baile das Saudades, que era um apresentador, o Francisco Petrônio, e tinha a orquestra, porque era o Baile das Saudades, as pessoas mais idosas, né, relembravam as músicas de orquestras, né? Eu tô falando isso no final dos anos 60, sim, tá? Sim. Então eram as pessoas... Baile da saudade dos anos 40, entendeu? Haja saudade. Então, exatamente. Então, e o meu avô trabalhava. Então a gente ficava sentado no sofá, assistindo o programa da Hebe ou do Francisco Petroni, e quando aparecia meu avô na tela, meu pai mostrava, esse é o avô de vocês, tal. E eu conhecia meu avô, né? Eu ia na casa dele, ele é aquele avô que dava dinheiro para você comprar doce, tal, escondido do pai e tal, não sei o quê. Eu tinha uma ligação muito próxima com meu avô, então... O meu primeiro ídolo, fora meu pai, minha família, foi o meu avô. Porque eu ouvia música e via meu avô tocando música. Então, foi isso que veio primeiro. A bola chegou em 1970, na Copa do Mundo. Ali eu pirei. Quando eu vi a Copa do Mundo de 70, que eu vi... Por exemplo, a minha família toda é corintiana, tá? Super. Então, eu ouvia muito, desde pequeno, Pelé, Corinthians, Rivelino, Santos do Pelé. Porque eu não ganhava nunca do Santos e tal. Aí quebrou o tabu em 68. E aí, em 70, eu vi a Copa do Mundo, pirei, só queria bola, só queria jogar bola, e aí meu pai começou a me levar em jogos de futebol. Eu fui ver meu primeiro jogo no Parque São Jorge, Corinthians e Ponte Preta, em junho de 1970. Julho de 1970, depois da Copa do Mundo. O primeiro jogo, que o Rivelino ia voltar, o Ado, sabe? Meu pai me levou pra assistir. Você tinha quantos anos? Desculpa. 7. Eu tinha 7. Eu fiz 60 agora em abril. Que legal. Dia 15 de abril, eu tinha 7 anos. E a Copa de 70 e todos esses jogos começaram a ficar marcantes na minha memória, porque depois de muitos anos, hoje, eu percebi já faz um bom tempo, né? Eu fiz até exame com isso, eu tenho uma memória muito forte, fotográfica. Eu olho a coisa, eu gravo a imagem, época, data, as pessoas, tudo. Isso aí eu tenho muito forte na minha cabeça. Então nada saiu da minha memória. Eu fui crescendo e eu lembro de tudo, como eu tô falando do jogo de 70, Corinthians e Ponte Preta. Eu tenho tudo muito claro. E aí eu fui me apaixonando por futebol, passei do primário, né, quarta série e tal, passei pra quinta série, que era ginásio, e aí comecei a disputar campeonato. Quinta, sexta, sétima e oitava série. E comecei a fazer muitos gols, jogava futebol de salão na frente, fazia muitos gols, ala esquerda e na frente. E aí me levaram pro futebol de salão do Clube Esportivo da Penha, que era o bairro que eu morava, né, na Zona Leste. Fui campeão paulista em 77 pelo infantil do Clube Esportivo da Penha e artilheiro em 79 pelo infanto. E fui pro Dente de Leite do Corinthians, que eu não sei se é da sua época, não sei se você já ouviu falar. A TV Tupi, antigamente, tinha o Campeonato Paulista de Dente de Leite. Ela passava de sábado de manhã. Garotos de 10, 11 anos. E os clubes tinham essa categoria. Então eu fui pro Corinthians jogar. O Muricy surgiu no Dente de Leite. Serginho Chulapa, vários jogadores aí surgiram no Dente de Leite. E no Corinthians eu sou o último jogador da geração que jogou todas as categorias. Porque eu joguei 2 anos de Dente de Leite e acabou a categoria.
Aí eu fui pro Corinthians e aí foi se desenvolvendo, fui passando de categoria até um dia que era uma preliminar, Corinthians e Jundiaí, Corinthians e Paulista de Jundiaí lá em Jundiaí. Uma semana antes, era Juvenil B, tá? Porque era por idade. Eu era Juvenil C. Esse Juvenil B jogou contra o São Paulo, teve uma briga, 6 jogadores foram expulsos e o centroavante ainda brigou com o juiz e pegou 6 meses de suspensão. E o treinador não tinha jogadores suficientes para fazer um time para jogar. Porque você não pode trazer do Juvenil A pro B. Claro. Porque os caras já passaram a idade. Você pode trazer do C pro B. E ele chegou para mim e perguntou: você joga de centroavante para mim domingo lá contra o Paulista? Eu preciso, tô montando o time. Beleza, eu jogo. Nós chegamos lá, foi 5-1, se eu não me engano, eu fiz 3 gols, Paulista. Caraca. No outro domingo era preliminar contra o Palmeiras. No estádio. No Morumbi. Caraca. Preliminar do Corinthians. Nós ganhamos de 4. Eu fiz 2 gols no Palmeiras. Fiz 2 na Portuguesa e aí comecei a jogar. Nem pro Juvenil C eu voltei mais. Eu continuei no Juvenil B e passei pro A. Juvenil B e A com 15, 16 anos. E aí virei uma das esperanças do clube dos anos 70. O time que eu jogava era muito bom. Então tinha eu e mais uns 4 caras que o Corinthians apostava muito, sabe? E eu era o mais novo de todos. Sim. E os outros 4, eles foram... Cara, cada um seguiu o viraram? seu caminho. Cada um seguiu o seu caminho, mas teve jogador que machucou, jogador que deu azar de pegar a fase ruim do Corinthians, iniciando, entendeu? Por exemplo, 1981 foi um ano péssimo pro Corinthians. Péssimo. E a turma da base, a turma do juvenil da minha época, que nós subimos profissional em 70. E também a gente tem alguns recados também aqui, começando pelo primeiro link da descrição, que é o curso do Peter Jordan, do Ei Nerd. É o YouTube sem aparecer, para quem quer ganhar um dinheiro no YouTube. Aparecendo ou não, tá? O Peter, para quem não conhece, tem um canal de 13 milhões de inscritos e diversos outros canais com milhões de inscritos. O curso dele vale a pena e você pode pegar seu dinheiro de volta em até 7 dias se você não curtiu o conteúdo. Mas duvido que você vai pegar, porque quando a gente pegou, o nosso canal só cresceu e eu, super recomendo. O segundo link da descrição é o nosso Telegram, que tá suspenso. Então não adianta vocês fazerem nada. Mas se você estiver vendo a reprise e o Telegram tiver liberado o que tem que liberar lá pro governo, ou pro STF, né? Foi um negócio assim. Enfim, se eles tiverem resolvido a treta e o Telegram estiver funcionando no Brasil, pode clicar. Também se você for de fora e clicar, você vai entrar. Eu que não vou conseguir ver o que vocês falam, mas enfim, o Telegram vai voltar em breve aí. E aqui embaixo também tem alguns produtos da Amazon para vocês comprarem, assim, se vocês quiserem. Alexa, Echo Dot, aquelas coisas todas, mas também qualquer tipo de compra na Amazon, é só clicar no link aqui e vocês vão ser redirecionados para a Amazon e lá vocês podem escolher os melhores produtos que vocês quiserem, que lá tem bons preços, muito melhor que outras por aí, tá?